Olá, hoje o nosso papo é sobre um desafio, olha, importantíssimo para qualquer fundador de SaaS. Como é que a gente impede que copiem a identidade de um produto? E não, a gente não está falando só do código, não. A gente está falando da alma do negócio. E essa é a grande questão, né? Muitos fundadores pensam que registrar o código no INPI é tipo uma muralha, que está tudo seguro. Mas a realidade é bem mais complicada. Isso não impede que um clone do seu aplicativo apareça por aí com a mesmíssima experiência de usuário, sabe? Com aquela identidade visual que faz o produto ser reconhecido e, claro, querido pelos clientes. Bom, para a gente entender como proteger um produto, primeiro a gente precisa definir o que exatamente precisa ser protegido. E não são só as cores, os botões, é o conceito completo, que no mundo do direito e da tecnologia a gente chama de look and feel. Essa definição aqui é a base de tudo. O look and feel não é a aparência de uma tela só, é a experiência inteira. É como as telas se conversam, as opções que aparecem, como o sistema responde ao que a gente faz. Pensa nisso como se fosse a coreografia da interação. E o ponto-chave é exatamente esse. O valor não está nas pecinhas soltas. Está na combinação, no jeito como tudo se encaixa para criar uma experiência que é única, que é reconhecível. É o que chamam de gestalt, aquela percepção do todo, que é muito maior do que só a soma das partes. Um exemplo clássico disso, a interface do Macintosh, aquele ícone da lixeira, as pastinhas, a barra de menu lá em cima. Esses elementos, todos juntos, criaram uma identidade tão, mas tão forte que viraram um sinônimo da própria Apple. A interface era a marca. E isso leva a gente para uma conclusão estratégica que é, assim, brutalmente honesta. A interface do usuário, esse tal de look and feel, pode ser um dos maiores ativos de uma empresa. É uma vantagem competitiva poderosa que fideliza cliente, que cria uma barreira para a concorrência e que impacta diretamente o valor do negócio. Proteger isso não é uma opção, é necessidade. Então tá, como é que se protege esse ativo tão valioso? A primeira resposta que vem na cabeça de muita gente é a lei de direitos autorais, o copyright. E é aí que mora o perigo, porque essa ferramenta, apesar de importante, é bem insuficiente para esse desafio específico. É uma verdadeira armadilha. O problema todo é um desencontro de objetivos, sabe? A lei de copyright foi pensada para incentivar a criação, permitindo que outras pessoas construam em cima de ideias que já existem. Já o fundador de SaaS precisa do exato oposto: exclusividade sobre a identidade visual para garantir que o cliente não confunda o produto dele com um clone. São metas que batem de frente. E essa falha aparece de vários jeitos. O copyright é ótimo para proteger um ícone específico, mas péssimo para proteger a experiência dinâmica como um todo. Os tribunais, como no famoso caso da Apple contra a Microsoft, costumam fatiar a interface em pedacinhos, janelas, menus, ícones, e aí concluem que, olhando isoladamente, nada ali é tão original assim. Eles perdem a visão do todo, a tal da gestalt, que é justamente onde está o valor. Ok, se o copyright não é o caminho ideal, para onde a gente olha? Felizmente, existe um outro caminho legal, bem mais adequado e poderoso, que foi pensado exatamente para proteger a identidade visual de um produto. A resposta, de forma bem clara e direta, está na lei de marcas. A gente precisa virar a chave na nossa cabeça. Não estamos protegendo uma obra de autoria, estamos protegendo uma identidade de marca. É outra lógica. Dentro da lei de marcas, o conceito que se encaixa como uma luva é o de trade dress, ou conjunto imagem. Ele foi criado para proteger a imagem total e a aparência geral de um produto. Pensa na forma da garrafa da Coca-Cola ou na cor azul da Tiffany. O trade dress protege justamente o look and feel, que faz alguém bater o olho e pensar: ah, já sei de que marca é isso. Para conseguir essa proteção, uma empresa precisa provar 3 coisas. Primeiro, que o design da interface é distintivo, ou seja, que ele consegue identificar a empresa como a origem daquilo. Segundo, que os elementos não são só funcionais. E terceiro, que o design de um concorrente é tão parecido que tem chance de confundir o consumidor. Agora, vamos focar no primeiro pilar, que é o mais importante de todos, porque é aqui que a estratégia de negócio e a proteção legal se encontram. É a tal da distintividade. É aqui que o jogo é ganho ou perdido. Existem 2 jeitos de provar que uma interface é distintiva. O primeiro é ser intrinsecamente distintivo, que é quando algo é tão original que a gente reconhece na hora. Mas, convenhamos, isso é raro. O caminho mais comum para um SaaS é o segundo: adquirir o que a gente chama de significado secundário. É quando, pelo sucesso e pelo marketing, o público começa a associar aquele visual específico à sua marca. É o caso do desktop do Macintosh de novo. E aqui está a grande sacada.
Como é que se prova isso num tribunal? Com dados de negócio. É preciso mostrar evidências de investimento em marketing que destacaram a interface, números de vendas que mostram o alcance do produto e até pesquisas que provam que os consumidores associam aquele visual à sua empresa. Isso transforma as métricas de crescimento em argumentos legais muito fortes. Bom, e agora a gente chega no ponto prático. Como é que se usa tudo isso para construir uma marca que não seja só forte, mas, mais importante ainda, uma marca que seja defensável? A mensagem central de toda essa análise é que proteger o look and feel é muito mais do que uma tarefa para o departamento jurídico. É uma decisão estratégica que tem que ser tomada lá no comecinho. Significa investir de propósito num design que seja único e depois usar o marketing e as vendas para martelar essa associação na cabeça do público. É construir valor pro longo prazo. E isso nos leva à pergunta final, para todo mundo refletir. Olhando para o seu produto agora, a identidade visual dele é genérica? Segue o padrão do mercado? Ou é algo realmente único, memorável? Em outras palavras, o seu look and feel é uma fortaleza que protege o negócio ou é um convite aberto para clones entrarem e confundirem os seus clientes? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro da empresa.